Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, abençoados aí na casa de vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês aí o livro de Atos dos Apóstolos, para que vocês saibam quem escreveu, como foi aí um pouco. Vou deixar em anexo para vocês lá na plataforma também uma introdução ao livro de Atos, para que bem curtinho, para que vocês saibam esse cenário em que foi escrito, né, esse livro e o que aconteceu. É importante que vocês saibam disso, para que vocês possam, muitas vezes a gente lê o versículo e a gente não entende, né, o contexto, principalmente histórico, do que aconteceu, né? A gente consegue ter um outro panorama e entender melhor as histórias, não só as histórias, porque a Bíblia não é somente história, mas é um livro vivo, que tem uma palavra viva, né, para os nossos corações, para o nosso dia a dia, e ela é suficiente para que a gente tenha uma vida com Deus, ok? Então, quero ler aqui, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas, o médico companheiro de viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lucas não apenas escreveu o livro de Atos, mas também o terceiro evangelho que traz o seu nome. Então, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é o terceiro evangelho, tá? Também que ele escreveu. Quando e para quem o autor escreveu o livro de Atos? O autor do livro de Atos esclarece que o destinatário primário de sua obra era um homem chamado Teófilo. Possivelmente esse homem era um gentil convertido ao cristianismo, ok? Em Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês. Se você puder pegar aí sua Bíblia, também você pode pegar a sua Bíblia no capítulo 1, tá? Vou ler aqui, Jesus é levado para o céu, então a partir do versículo 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmemente para o céu. Enquanto Jesus subia, dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que vocês que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, Jesus estava com eles depois da ressurreição e ele voltou para os céus. E antes disso, ele falou ali da promessa do Espírito Santo que desceria sobre eles e eles receberam ali poder e autoridade, ok? Então, é algo muito importante, né? Ele fala, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, é exatamente para isso que o Espírito Santo está na terra, exatamente para isso que o Espírito Santo está conosco, para que a gente possa ser testemunha do amor de Deus, para que a gente possa receber poder, e é uma bênção poder estar com o Espírito Santo. Eu costumo dizer para vocês, né, que vocês não estão sozinhos, que nós não estamos sozinhos. Às vezes nós podemos passar por situações difíceis que a gente acha que a gente está sozinho. Conversei até essa semana com uma pessoa, que ela falou, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo sentir que Ele está comigo. E às vezes as nossas emoções estão tão afloradas que a gente não consegue perceber a presença de Deus. Mas Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? O Espírito Santo está conosco, assim como Jesus disse ali em Atos 1, que o Espírito Santo desceria, né, sobre nós, e nós receberíamos esse poder para ser testemunhas do amor dele para outras pessoas. E foi isso que os apóstolos
fizeram durante todo o livro de Atos. Você vê, a gente encontra ali momentos em que os discípulos, né, estiveram ali manifestando esse poder. Então, Pedro, né, na introdução ao livro de Atos, vocês vão ver também isso. Tem 5 minutinhos só, mas procure ver para complementar aí esse vídeo. E ele fala sobre Paulo, sobre as viagens dele, né, sobre Estevão, que foi apedrejado. Então, é muito interessante o livro de Atos por conta dessa sequência de coisas que aconteceram. E eu vou dar continuidade aqui. Então, ainda no capítulo 1, né, a comunhão regular com os irmãos e irmãs de fé numa mesma comunidade é a parte imprescindível da caminhada com Jesus. Logo em Atos 1, versículo 14, lemos que todos eles se reuniam sempre em oração. Então, eles estavam sempre em oração. Então, é importante isso, né? Na sua casa, você também tem esse momento de oração com a sua família ali ao redor da mesa, ok? Em Atos 2, dizem, é informado que os discípulos estavam todos reunidos num lugar só. Sabemos que se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e a partir do pão e as orações, né? Então, eles sempre estavam juntos nas suas casas. Às vezes as pessoas se unem em casa para fofocar, para conversar, né? Enfim, mas ali os discípulos estavam reunidos para partir o pão. Eles tinham tudo em comum. Então, eles tinham a mesma forma de pensar, de agir, de um ajudar o outro, de partir o pão, se um estava, né, sem comida. Então, eles tinham esse costume, ok? Existia um encorajamento mútuo entre eles. O 4º capítulo narra o início da perseguição aos cristãos em Jerusalém. Nos versículos 21, 24 e 31, vemos que a primeira atitude dos apóstolos, depois do aperto pelo qual passaram, foi de procurar os irmãos para compartilhar, orar junto com eles e obter encorajamento mútuo. Então, eles sempre estavam juntos, né? É muito importante que você não fique sozinho, você precisa estar junto a alguém, falando das suas dificuldades, dos seus problemas, né? Procurando uma pessoa que realmente possa te ajudar, que possa contribuir para o seu crescimento, e não ao contrário, né? Porque também tem pessoas que não nos ajudam muito, então é importante você procurar uma pessoa com a qual você confie, principalmente a sua família, ok? Para que vocês possam aí compartilhar e se encorajaram ao outro. E os apóstolos ali, eles faziam muito isso. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Quando foram soltos Pedro e João, voltaram para os seus companheiros, né? E contaram tudo que os chefes de sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, eles tinham esse costume de estarem juntos, de orar. Você vê que até tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles falavam, continuavam falando ali da mensagem de Deus, do amor de Deus. Ainda no capítulo 4, aprendemos que a vida em comunidade inclui cuidado com todas as partes da vida de cada irmão e irmã, inclusive questões materiais. Então, não haviam necessidades entre eles. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, passando fome na sua casa, a outra na sua casa está esbanjando ali comida, né, na casa dela, tal. Enfim, mas naquele tempo não existia isso. Eles se reuniam para ver a necessidade de cada um. Então, olha, você está faltando pão, está faltando farinha, está faltando isso, então eu vou te dar, eu vou compartilhar. Então, existe essa preocupação, né? E a gente realmente precisa fazer isso hoje em dia. Deixar de ser tão individualista, né? Cada um preocupado com o seu trabalho, cada um preocupado com se eu tenho, então só sou eu. Não, você pode até, como aí um adolescente, procurar, olha, né, o meu colega de sala está precisando de ajuda, olha, eu já fiz meu trabalho, eu posso te ajudar? Olha, eu posso orar por você? Então, procurar se dispor e tentar ajudar um ao outro, ok? Porque lá no livro de Atos eles faziam muito isso, né? Distribuíam segundo a necessidade de cada um.
E reforça-se a ideia dos encontros regulares de comunhão e oração. Todos os que creram costumavam se reunir. Dá para notar como era o convívio, a comunhão e a harmonia. Claro que aqui e ali haviam ajustes a fazer, mas era um tipo de relacionamento que impactava até mesmo as pessoas que não faziam parte daquela comunidade cristã. Então era algo que chamava atenção, o amor entre eles. Porque não é comum, né, gente? Hoje em dia a gente não consegue ver isso, mas é um exemplo que nós temos ali dos cristãos ali naquele tempo, ok? É uma prática que a gente precisa trazer tanto para a igreja como para os nossos vizinhos, para dentro da nossa casa, de não ficar preocupado só com cada um. Não, eu estou trabalhando, eu tenho meu dinheiro, eu tenho, sabe assim? Cada um com a sua coisa, não, com as suas coisas, né? Essa questão individualista, né, de egoísmo, a gente precisa tirar isso do nosso coração e repartir o pão, repartir as boas notícias, tentar ajudar ao próximo. Como os relatos citados demonstram como era o relacionamento, né, entre os cristãos do primeiro século. Quando a Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, né, mostra como eram as características da igreja primitiva. A igreja primitiva era dessa forma, tá? E a sua marca principal era a comunhão. Então, a palavra, em resumo e na prática, diz que eles reconheciam essa necessidade, se beneficiavam espiritualmente disso e tinham prazer em estar juntos, adorando ao Senhor e perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, que seja esse modelo para as nossas vidas, né? Esse poder que havia nos discípulos, na vida de Paulo, né? Nas suas viagens missionárias, ele alcançou muitas e muitas pessoas. No livro de Atos fala isso. Apesar, né, da perseguição que eles tinham, sendo presos e tudo mais, o próprio Paulo avançou muito nas suas viagens. Ele falou de Jesus para muitas pessoas e essa perseguição que era tão forte, tão severa, não nos paralisou, ok? Então que isso também não paralise nem a mim, nem a você, todas as dificuldades que a gente tem e que a gente passou aí durante esse ano que está quase terminando, que a gente continue aí na presença do Senhor, perseverando como os apóstolos fizeram, partindo o pão, né, em comunhão, em oração, orando ao Senhor, sabendo que Ele responde às nossas orações, que Ele está com você, que Ele está conosco. Amém? Então, eu vou deixar para vocês aí Atos 1:8, que diz, né, que nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, que você seja aí essa pessoa que vai falar, que vai testemunhar do amor de Deus, que você seja dentro da sua casa e que você seja aí para as outras pessoas também. Eu vou orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra ali no livro de Atos, Senhor, que demonstra, Senhor, o quanto os discípulos, Senhor, eles foram testemunhas, Pai, do teu amor, para falar do amor de Jesus para outras pessoas, nas viagens de Paulo, Senhor, enquanto eles estavam ali no templo, nas casas, falando do teu amor, que nós também possamos ser, Senhor, aquele que leva o amor, que leva a palavra do Senhor para outras pessoas. Abençoa, Senhor, livre de todo mal a cada adolescente, Pai, abençoa-os e que eles possam, Senhor, estar também desfrutando e verificando o que eles podem fazer, Pai, para abençoar outros. Que eles possam estar debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser essa testemunha do amor de Deus. E você pode, né, pensar aí o que você pode fazer para abençoar, para ser testemunha desse amor do Espírito Santo sobre as outras pessoas. O que você pode fazer? Algo prático, tá? Que Deus possa te sinalizar, te mostrar e que você possa mostrar de uma forma prática esse amor de Deus. Um beijo, fique com Deus.